Então nós voltamos com o nosso segundo bloco aqui na TV Mundia, TV da Nova Era, e falando das personalidades brasileiras que construíram realmente a nossa nação com muito empenho, com muita dedicação para aquilo que nós temos hoje no nosso país. E agora no nosso segundo bloco nós vamos falar de uma personalidade importantíssima, revolucionário, mas que tinha ideias também interessantes dentro da estrutura política do Brasil. Bento Gonçalves da Silva, ele nasceu em 1788 no Rio Grande do Sul e faleceu em 1847 também lá no Rio Grande do Sul. De todas as regiões do Brasil, o Sul foi a mais disputada e acostumaram a participar de duros combates lá contra os vizinhos. E destaque para São Pedro do Rio Grande do Sul, província sulista. Tá? Foi nesse clima que Bento Gonçalves da Silva ele cresceu. Ele era o 10º filho de um fazendeiro português e uma gaúcha. Ele nasceu em 1788 na cidade de Bom Jesus do Triunfo. De 1811 a 1828 ele lutou 3 guerras, onde hoje é o Paraguai, e no fim desse período já era tenente-coronel do Exército. Nessa época o país passa por um período de agitação, por quê? Porque em 1831, Dom Pedro I, ele abdica do trono, tá? E sem o imperador realmente no comando, aumentavam realmente as insatisfações nas províncias brasileiras, tá? No sul, além dos impostos, da importação de charque, importação de sal, a justiça corrupta e as ideias liberais francesas e norte-americanas geravam uma revolta, ou seja, o pessoal estava de olho no que estava acontecendo lá fora e aqui realmente estava tumultuado no nosso país. O Rio Grande ficou dividido entre os conservadores, que na época eram chamados de caramurus, e os liberais, defensores do federalismo e da república. Tá? Esses liberais ficaram conhecidos como farrapos. Por quê? Porque eles usavam realmente roupas diferenciadas, então isso deu essa conotação e esse nome da Rebelião dos Farrapos. Em 18 de nove de 1835, Bento Gonçalves comanda a tomada de Porto Alegre. E em poucos dias de revolta alaça por todo o Rio Grande do Sul. E os inimigos liberais, eles fogem, ou seja, o pessoal que era justamente contra eles fugiu. O regente Feijó, ele nomeia um gaúcho para a presidência da província, mas lá os republicanos, eles não aceitaram o nome indicado, tá? Então aí continua a luta lá no Rio Grande do Sul. Bento Gonçalves fica do lado dos republicanos e toda a província mergulha numa crise civil, tá? Então aqui cabe um comentário, porque veja bem, existiam 2 correntes, uma mais liberal e outra mais radical, e Bento Gonçalves realmente conseguiu impor as suas ideias, mas existia todo um processo naquela época também aí, dentro das províncias, de muitas rebeliões, tá? Com a ajuda de alguns comandantes gaúchos, a força imperial consegue tomar lá Porto Alegre e na tentativa de retornar à cidade, Bento Gonçalves é preso, ele foi levado para a corte do Rio de Janeiro e depois foi para Salvador. Mas em 1837 ele consegue fugir e depois de 2 meses ele chega de novo lá no Rio Grande do Sul, se integra à batalha, tá? Só que enquanto ele estava fora, o general Antônio de Souza Neto, ele tinha proclamado lá a República do Rio Grande do Sul. A maioria das câmaras municipais depois elegeram Bento Gonçalves como presidente gaúcho. Então vocês imaginem só, o Rio Grande do Sul se tornou como se fosse um país, tá? E Bento Gonçalves foi eleito lá pelas câmaras municipais, o presidente do país, vamos dizer entre aspas, tá? Rio Grande do Sul. Ele toma posse e no ano seguinte, lança um manifesto que os gaúchos eles não eram separatistas, eles queriam uma república, tá? Em 1842, Bento convoca uma Assembleia Constituinte e ele prestou conta do seu governo, as exportações tinham triplicado, tá? E aí o que aconteceu? Ele foi de novo reeleito como presidente lá do período curto da nação Rio Grande do Sul. Mas conflitos internos fazem Bento Gonçalves renunciar, assim se elegendo Davi Canabarro, que ficou no seu lugar como presidente. Para pôr fim ao conflito, Dom Pedro II ele envia um general, que nós já falamos lá do Luiz Alves de Lima e Silva, o barão de Caxias, que passa a ser o presidente da província, iniciando uma campanha contra lá o exército Farroupilha. Os rebeldes são derrotados e Caxias procura Bento Gonçalves para negociar a paz
que recomendou lá o Canavarro que aceitasse os termos do barão. E exatamente no dia 25 de 2 de 1845, eles selaram um acordo que foi chamado de Poncho Verde. Então aqui foi reintegrado todo aquele, né, o exército, porque ele estava em rebelião. Então foi feito realmente um acordo e o Rio Grande do Sul ficou ainda prevalecendo como se fosse uma província, um estado brasileiro, tá? Bento Gonçalves, ele não pôde comparecer lá na assinatura da pacificação porque ele tinha gastado todo o seu patrimônio na guerra e ele estava com a saúde abalada, que veio a falecer em 18 de 7 de 1847. Idealista e libertário, Bento Gonçalves foi o grande chefe da Revolução Farroupilha e defendeu que o país tornasse uma república federativa, o que aconteceu em 1889. Então aqui realmente cabe essa explicação porque ele tinha ideais republicanos, só que era 1850, 1860. O que foi acontecer apenas em 1889, com a proclamação da República do nosso país, né? Que inclusive nós vamos falar também dessa personalidade, Deodoro da Fonseca. Então Bento Gonçalves teve um papel muito importante dentro da província do Rio Grande do Sul, e é lógico, tem lá todo um processo de merecimento e de lauras que ele recebeu, porque ele defendeu realmente o Rio Grande do Sul, mas com o ideal de defender também as províncias brasileiras, naquela época realmente muito tumultuada, em especial quando o nosso imperador Dom Pedro I abdicou lá do seu trono, tá? Então nós vamos fazer um pequeno intervalo, não sair daí não, é só um minutinho e nós já voltamos.